Oi, gente, cá estamos nós para a nossa reflexão hoje, mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Bom ter você com a gente, bom ter você na nossa reunião, ah, e você participando com a gente com as nossas reflexões. Quem não teve ontem, perdeu a reflexão de ontem. Muito importante. A reflexão de ontem foi muito legal, muito importante. E a reflexão de hoje também é um dos temas que eu gosto demais de tratar. Diz assim, só para te dar um petisco. Todo homem tem um rei e um tolo dentro dele. A pessoa, o qual deles com quem você conversar é quem vai te responder. Então, às vezes você está achando que essa pessoa é tola com você, mas você está conversando com um tolo, aí não dá, né? Mas isso foi ontem. Hoje foi, o bate-papo foi ontem. Hoje é o que você pensa mais vezes torna-se mais forte em você. O que você pensa mais vezes torna-se mais forte em você. Eu tenho tentado fazer uma campanha com as pessoas da igreja e com as pessoas ao meu redor, delas pararem de pensar coisas a si mesmas de forma definitiva. Por exemplo, as pessoas se diagnosticam o tempo todo. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa ansiosa, olha o que você diz, eu sou uma pessoa ansiosa. Você vai acabar acreditando nisso e você acaba reagindo dessa forma ansiosa. Mesmo que você não fosse, passa a ser. Ah, eu sou uma pessoa muito nervosa. Pronto. Você já ouviu gente que sofre da síndrome da franqueza? Ah, é que eu sou uma pessoa muito franca. Cara, você é franca. E aí o que acontece? Você acha que porque você é franca, você pode, né? Aí você acredita nisso e começa a agir as pessoas achando que isso é uma característica sua. A expressão que a gente acabou de ouvir é aquilo que você pensa mais vezes se torna verdade na sua mente. Por isso que a palavra de Deus nos diz para a gente transformar-se pela renovação da mente. Se você pensa algo de você e acredita nisso, você acaba se tornando isso que é. E o que é pior, acaba se justificando. Ah, mas é por que disso? Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho problema com sono. Você diz. Pronto. Você tem problema com sono, passa a ter problema com sono. Porque você mentaliza esse tipo de realidade. Eu posso contar uma experiência particular, a minha esposa não vai reclamar, não vai achar ruim de eu falar. Ela sempre dizia, ah, mas eu sou muito nervosa, eu sou muito iracundo, eu fico irada demais, irada demais. Eu disse, olha, começa a mudar diferente, começa a pensar diferente, começa a tratar isso. Se você acreditar nisso, você vai ser isso. O que você acredita, você se torna. Se você começar a falar, eu sou trouxa demais, você vai se tornar assim. Se você começa a dizer, ah, eu sou o crente ruim demais, você vai se tornar um crente ruim demais. Então, se você tiver que pensar essas coisas, pense de forma positiva. E não estamos falando aqui de pensamento positivo. Estamos pensando porque a gente acredita naquilo que a gente estabelece para a gente. Não tem a ver com suas palavras têm poder. Tem a ver com a maneira como a gente estrutura a nossa forma de pensamento. Comece a pensar de você coisas positivas possíveis. Não adianta achar que você vai voar, que você não vai voar sem asas e sem paraquedas, não vai. Né? Mas comece a pensar de você coisas positivas. Comece a achar que se você se esforçar, você consegue. Eu costumo dizer que pensamento, a força do pensamento, ganha guerras, ganha batalhas. Vou dar um exemplo para você. Quando o Senhor Deus chamou Gideão para enfrentar o exército dos seus inimigos, e o exército tinha 135 ou 185 mil pessoas, o número varia um pouco, e o Gideão conseguiu juntar 10 mil pessoas para poder enfrentar esses inimigos. E Deus virou e disse: olha, é muita gente, pode diminuir isso aí, é muita gente, pode diminuir. E Gideão falou assim: quem é covarde, quem é medroso, vai embora, quem não quer enfrentar, vai embora, deixa ele só ficar. Aí foram embora e ficaram aí umas 1.000 pessoas. Deus falou: ainda é muita gente, ainda é muita gente. Vai ao lago ali, deixa o pessoal beber água e ele se vai separar. E no final, de 10 mil pessoas, sobraram 300 pessoas. Mas 300 pessoas que achavam que dava para enfrentar. 300 pessoas que achavam que dava para mudar.
300 pessoas que acreditavam que dava para enfrentar o problema, mesmo que o problema fosse imenso e ficou maior. Agora, se você já entrar na guerra derrotado, você vai enfrentar como Davi e Golias e Davi e o exército de Israel. Lembra do exército de Israel que estava enfrentando os filisteus? Estava todo mundo apavorado, estava todo mundo tremendo de medo, estava todo mundo ali mimimi, mimimi, mimimi. Por quê? Porque ele não vai enfrentar. Porque já está derrotado na mente, já está derrotado na mente. Eu queria te convidar a mudar a sua cabeça. Davi foi enfrentar Golias pela coragem, pela fé, e achando que dá para enfrentar. Então, o que você pensa mais é o que você se torna. O que que você tem pensado sobre você? Você tem a mania de falar, nossa, eu estou tão cansado. Cara, se tem uma coisa que faz você ficar cansado é achar que está cansado. Quando você fala, nossa, eu estou tão cansado, pronto, vai estar cansado mesmo. Nossa, eu estou com tanto sono, vai começar a ficar com sono. O que ocupa a sua mente diz que você é. Eu tento me auto-evangelizar, entre aspas, direto. Eu sou um servo de Deus. Sou homem de Deus. Eu sou cristocêntrico. A minha fé é cristocêntrica. A minha doutrina é cristocêntrica. A minha linha de pensamento e raciocínio é cristocêntrica. Eu sou um cristão de ir à igreja e de ser um servo de Deus de igreja. E essa é a minha realidade. Então, se estiver chovendo, se estiver chovendo canivete, se estiver frio, eu estarei no templo do Senhor adorando. Porque se eu cismar por um segundinho, eu fico em casa. É por isso que tem muita gente que está sendo derrotada espiritualmente. O diabo não está precisando fazer muita força. Basta jogar uma isca. A pessoa vira e fala, hoje eu estou cansado, eu não vou não, vou ficar em casa. Pronto. Fica em casa hoje, fica em casa amanhã, depois não vai mais. O que você pensa torna o que você é. O que você é o que você pensa. Então comece a governar a sua mente. Eu vou te dar outro texto bíblico para te provar que eu estou certo. O salmista tem uma frase, um texto, um versículo que é muito interessante. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Veja que Ele está conversando com a alma dele. Você já parou para pensar que você tem que governar a sua alma? E você diz, mas você não é a sua alma? Parece que tem um eu que é anterior à minha alma. Um eu que deve governar e administrar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Parece que tem que ter um eu anterior a mim que diz: pensa isso não, faz isso não sinta isso, não concorde com isso. E esse eu não está só na sua capacidade mental. Ele está muito anterior, porque ele fala com a alma. Ele diz: alma, pare de ficar triste. Alma, pare de sofrer. Alma, pare de ficar perturbada, minha filha. Confie em Deus. Você já falou isso para você? Recomendo que você faça isso. Alma, pare de ficar assim. Pare de pensar assim. Pense diferente. Pense com a mente de Cristo. É melhor. O texto para legal a reflexão, né? E o texto de hoje, Salmo 59, o versículo 3 diz assim: porque, pois armam ciladas para a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, sem pecado meu. Você já se sentiu assim, injustiçado? Pessoas te perseguindo, pessoas te cobrando, pessoas te buscando, sem que você tenha culpa, sem que você seja responsável, sem que você tenha feito nada. Isso acontece muito. Nessa hora a vontade de irar e de matar é grande, né? Nessa hora você tem que dizer para sua alma: fica deprimida, não. Alma, não fique deprimida. Alma, não fique rancorosa. Alma, não fique amargurada. Alma, não fique amargosa. Espere em Deus. Deixa Deus te vingar, porque Deus não vai deixar nada impune. Isso é confiar em Deus. Vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje.
e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer, porque Ele sabe o que fazer e faz bem feito. Vamos nos alegrar, vamos respirar fundo, buscar forças, enfrentar o dia, porque o seu leão está ali te esperando. Bora enfrentá-lo com coragem e com fé. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso Deus, obrigado por esta reflexão de hoje. Nós precisávamos ouvir isso. Às vezes a gente já tem um pensamento derrotista. Às vezes já tem um pensamento de derrotado, pensamento de fraco, pensamento de perdedor, Senhor. Um pensamento de gente cansada, um pensamento de gente que tem a doença do sono, foi picado pela mosquinha do tsetse. Gente que se acha incapaz de fazer as coisas. Gente que acha que está sobrecarregado com a vida. Gente que acha que não dá conta, Senhor. Essas coisas vêm. A gente acha que está trabalhando demais, está sofrendo demais, está apanhando demais, está difícil demais. Senhor, tira esses pensamentos demoníacos da nossa mente. Tira essas coisas negativas da nossa mente. Coloque pensamentos de fé. Nós confiamos em um Deus todo-poderoso, em um Senhor que cuida de tudo, em um Senhor que é o Deus da providência. É o Deus dos decretos eternos, do decreto eterno, é o Deus dos caminhos poderosos. Ajuda-nos a falar com a nossa alma para não ficar assim. Nós possamos falar para a nossa alma, força, respira fundo e vai, porque Deus te dará a vitória. Ó Senhor, nos ensine a confiar em Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te sustente, respira fundo e vamos para o Golias nosso de cada dia. Te vejo amanhã. Graça e paz.